Estava orando ao Senhor, pedindo que Ele me desse uma palavra para compartilhar com a igreja nesse domingo, e Deus mais uma vez me dirigiu para uma mensagem que será desenvolvida em duas partes, a primeira nesse culto e a segunda no culto da noite. E como tema para nossa reflexão, ainda vinculado, estamos aí um dia após a celebração do Natal, que é tida, o dia que é dedicado à celebração do Natal, da manjedoura ao trono. Uma forma de pensarmos sobre essa trajetória de Jesus, que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Eu gosto muito dessa expressão de João, que ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E quando ele se fez carne e veio a este mundo, ele veio por meio de uma família. Deus escolheu Maria, Deus escolheu José. Foram dois eleitos para cumprir o seu propósito, a sua promessa já muito tempo atrás prometida. E o Senhor Jesus então veio e foi colocado, como nós sabemos, em uma manjedoura, num lugar que era destinado para o alimento dos animais, porque ele estava numa estrebaria. Eu enviei no dia 24 uma mensagem em texto e também um vídeo de 5 minutos falando sobre tempo e lugar, falando sobre a importância de refletirmos para o fato de que, assim como naquele tempo não havia lugar para eles na estalagem, não havia lugar para eles na hospedaria, eles precisaram então improvisar. E isso é algo que ocorre conosco muitas e muitas vezes. Quantas vezes ao longo da vida nós tivemos que improvisar, não é verdade? E esse é um dos princípios, um dos valores que nós vamos aprendendo. Mas o fato é que Jesus foi colocado então em uma manjedoura, mas sabemos que ele apenas ali esteve de um modo extremamente transitório, mas para estabelecer algo permanente. Ele foi colocado numa manjedoura por breves instantes, para a partir dali e dentro dessa trajetória, para todo sempre reinar sobre nossas vidas. Da manjedoura ao trono. E o texto que veio ao meu coração, queridos, é um dos textos mais emblemáticos, especiais que nós podemos encontrar nas Escrituras. Hebreus capítulo 1, nós vamos nos ater nessa manhã no primeiro capítulo de Hebreus e no culto da noite no segundo capítulo. Vamos estudar o capítulo 2 hoje à noite e eu convido você a acompanhar comigo a leitura do texto bíblico em Hebreus capítulo 1. Eu estou usando a Nova Almeida atualizada. Palavra de Deus aos nossos corações. Espero que você acolha esta palavra de bom grado, que esta semente germine na sua vida. Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o esplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos Deus em algum momento disse: "Você é meu filho, hoje eu gerei você"? E outra vez: "Eu lhe serei pai e ele será filho". E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: "E todos os anjos de Deus o adorem". Ainda, quanto aos anjos, diz: "Aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labaredas de fogo". Mas a respeito do Filho diz: "O teu trono, ó Deus, é para todo sempre, cetro de justiça é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros". Versículo 10. Diz ainda:
No princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como veste. Como manto tu os enrolarás, e como roupas serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos Deus, em algum momento, disse: Sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrados dos seus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Que Deus abençoe a leitura da sua palavra e aplique aos nossos corações neste momento, para a sua própria glória e honra. Senhor, nosso Deus e Pai, quando lemos a tua palavra, Senhor, nós temos a oportunidade de mais uma vez termos um encontro contigo, um encontro com as Escrituras. Também, ó Deus, o conforto que elas trazem, acompanhado, ó Pai, sempre de confrontos que nós precisamos para seguir em frente, aperfeiçoados. Abençoa-nos, ó Deus, nesta hora. Abençoa-nos, ó Deus, com instruções vindas das Escrituras, que o Teu Espírito Santo possa nos ensinar. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Da manjedoura para o trono, Jesus se fez carne e habitou entre nós para cumprir o que diz as Escrituras e colocar-se como aquele que viria realmente trazer salvação a todos aqueles que nele creem e dar conta de resolver o problema do pecado, o distanciamento que o pecado trouxe. E ele, então, foi fiel até a morte, morte de cruz, nos diz também as Escrituras. Eu sempre gosto de destacar, meus queridos, que não faz sentido algum celebrar o Natal sem apontar para a obra completa de Jesus. Porque ele não apenas nasceu. E o que nós vemos, ainda que seja importante, em um mundo que se distancia cada vez mais do Evangelho, nós preservarmos as festas, as celebrações de Natal, mas sempre envidarmos esforços para fazer com que as pessoas lembrem que Jesus, ele não é mais um menino que estava ali na manjedoura. O presépio não existe mais, ele foi algo temporário, durou pouco tempo, toda aquela encenação que nós sabemos da trajetória que começa com o menino Jesus, mas que avança. Jesus, ele cresce, ele amadurece, ele se torna o Messias, ele cumpre a sua missão. Ele morre, ele ressuscitou, e a Bíblia nos diz, meus queridos, que ele reina. Jesus está no trono. E nós que cremos em Cristo Jesus, estamos debaixo do seu reinado. E sobre o trono de Jesus não há nada que ameace o trono. Qualquer organização terrena, qualquer líder terreno, presidentes, reis que já tiveram, que ainda existem em alguns lugares, tem o seu trono ameaçado, tem a sua autoridade ameaçada. O trono de Jesus é inabalável. Queridos, isso precisa ser por nós relembrado, porque isso vai nos fazer considerar algumas questões, e eu quero focar aqui em 3 palavras nesta manhã. A primeira palavra é encontro. A palavra encontro, porque o encontro é algo que ocorreu com o Senhor vindo, né? Se colocando aqui na terra e se encontrando com o ser humano. Deus veio ao encontro do ser humano. Ele se fez carne e habitou entre nós. Esse é o amor gracioso de Deus, conforme nos diz o texto de Romanos, que importa que Deus, né, mesmo nós sendo pecadores, Ele nos amou primeiro. Nós fomos amados por Deus e Ele veio ao nosso encontro. Jesus se fez carne e habitou entre nós. O texto de Filipenses 2 vai dizer que Ele esvaziou-se a si mesmo e tomou a forma de homem.
Então a Bíblia deixa claro que Deus veio ao nosso encontro. Deus vem ao encontro dos seus. E nós precisamos mostrar isso nesse tempo também, mais uma vez. Todo aquele que desejar, ele pode ter esse encontro com o Senhor. Também temos encontro na própria palavra de Deus, nas Escrituras. E agora, me reportando diretamente ao texto de Hebreus, ele vai dizer que antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. E os profetas também eles trabalhavam dentro dessa dimensão. Eles iam ao encontro do rei para levar uma mensagem, ao encontro do povo para levar uma mensagem. Nós precisamos ir ao encontro das pessoas. Precisamos ir ao encontro das pessoas que precisam da graça do Senhor Jesus. Precisamos exercitar isso recorrentemente, diligentemente. O Senhor Jesus fez a sua parte e nós precisamos também fazer. Encontros com Deus, encontros na palavra, e aí eu poderia agora somar essas duas expressões que eu usei, encontros com Deus na palavra. Todas as vezes que nós vamos para a palavra, nós temos encontros com Deus. Temos encontros que nos farão rever, pensar, refletir, analisar, considerar o que estamos fazendo. Esses dias nós pregamos lá no livro de Ageu, quando o profeta diz ao povo: considerai os vossos caminhos. Na linguagem de hoje que eu utilizei, pensem bem no que vocês estão fazendo. É um encontro da palavra conosco. Agora, diferentemente de alguns encontros que nós temos ao longo da nossa vida, quando nós temos um encontro com a palavra, quando nós temos um encontro com Deus, quando nós nos deparamos com aquilo que vem de Deus ao nosso coração, eu quero avançar para as outras duas palavras para a nossa reflexão. Conforto é gerado. Conforto é gerado ao coração daquele que se encontra com Deus. Quando nós lemos o texto de Hebreus, nós encontramos conforto, quando nos diz o verso 2, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Nós encontramos conforto em Jesus porque Ele é a expressão exata de Deus. Somente Ele realmente nos leva a entender, a compreender e a viver em um encontro verdadeiro com Deus. Isso gera conforto ao nosso coração. Conforto ao sabermos que o Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas, de modo que nós somos confortados ao saber que Ele sustenta todas as coisas. Ele te sustentou até aqui, Ele continuará te sustentando. Não vamos, queridos, dar espaço para a ansiedade. O nosso tempo é marcado por um tempo de intensas ansiedades, preocupações. Conversando com alguns pastores, amigos meus, falávamos sobre algumas perspectivas de futuro, perspectivas para a igreja, perspectivas para a denominação, perspectivas para o mundo, perspectivas para o Brasil, e os cenários, todos eles, não são nada animadores. Mas é interessante que nós, às vezes, queremos alimentar a ideia de que o mundo vai melhorar. Nós queremos alimentar a ideia de que as coisas vão melhorar, que vai ficar tudo bem. Mas nem sempre vai ficar tudo bem. Nem sempre as coisas ficarão acomodadas como nós gostaríamos que estivessem. E graças a Deus por isso.
porque Deus sabe que nós precisamos ser incomodados para podermos ser transformados. Mas o Senhor também sabe que, enquanto esse processo se desenvolve, nós precisamos do conforto que vem da palavra. O conforto que vem da palavra nos permite experimentar de graça e de, digamos assim, recompor as forças, recompor as energias, se recompor diante de Deus para podermos continuar. O texto ele prossegue ali a partir do versículo 5. O livro de Hebreus é um livro para muitos, se não para todos, carregado de alguns mistérios, né? E um dos mistérios é a sua autoria. Há quem diga que foi Barnabé, há quem diga que foi Apolo, há quem diga que foi Paulo. Eu penso, meus irmãos, não por ser um especialista e dizer isso com base em pesquisas aprofundadas que fiz, mas pelas impressões que tenho, pelas leituras dos textos bíblicos, das cartas do Novo Testamento, e também ouvindo algumas pessoas especialistas na área, eu penso que uma boa parte, se não a maioria, muito provavelmente foi escrito pelo apóstolo Paulo. Existem expressões muito paulinas, são expressões que nós encontramos nas cartas de Paulo. Então, se não foi Paulo, foi alguém que caminhou com ele muito de perto, que inclusive utilizou-se das suas expressões. Mas, de fato, isso não é tão relevante. Mas o que é relevante é o propósito do livro de Hebreus. O propósito do livro de Hebreus é mostrar o tempo todo a superioridade de Jesus. Revelar com maior precisão quem é o Cristo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Um personagem que nessa época do Natal e na tradição cristã recebe grande destaque, inclusive nas peças natalinas, nos teatros natalinos, nas cantatas natalinas, é o anjo que revela a Maria o que iria acontecer, né? E os anjos são figuras emblemáticas, são figuras misteriosas, que muitos, né, continuam dando grande ênfase, alguns equívocos inclusive, né? Em um momento algum a Bíblia orienta a se orar a anjos, mas faz parte da tradição cristã esse tipo de situação, inclusive tem a oração ao anjo da guarda, né? Isso é algo que não tem parâmetro, não tem embasamento da palavra de Deus. Os anjos, não é nosso foco aqui, angiologia, que é estudar a origem dos anjos, ou os anjos propriamente dito, mas a Bíblia vai deixar claro que eles são mensageiros de Deus, né? Versículo 7, quanto aos anjos diz, aquele que a seus anjos faz ventos e seus ministros labaredas de fogo. Verso 14, não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então os anjos são servos de Deus para entregar milagres, para entregar presentes, para servir a nós, seres humanos. Por isso não é errado, muitas vezes, quando nós oramos, Senhor, dá ordem aos teus anjos para agir agora em favor do teu povo. É algo maravilhoso, irmãos, sabermos que Deus envia pessoas para guardar cada um de nós. E muitas são as histórias de anjos que o Senhor coloca na nossa caminhada, na nossa trajetória. Mas para muitas pessoas, justamente por causa de todo esse aparato envolvendo, né, a figura de anjos, a palavra de Deus vai dizer que Jesus é superior aos anjos. Claro que é infinitamente superior, né? Isso fica muito evidente, isso fica muito claro. Mas eu também gostaria de, a partir desse texto, além de falar dos encontros com Deus na palavra, além de falar dos confortos que nós recebemos, né? Como já destaquei, que Ele é quem sustenta todas as coisas, e nesta verdade que eu acabo de mencionar também há conforto, que Deus envia anjos para nos servir,
Isso traz conforto também ao nosso coração. Mas a terceira palavra, eu já usei várias vezes esse ano, me fugiu agora aqui a expressão, quando a gente trabalha esse jogo de palavras, né? Que além de conforto nós temos confrontos. Então os confrontos com Deus na palavra, os encontros com Deus na palavra, os confortos com Deus na palavra e também os confrontos, né? Que tipo de confronto nós temos pensando da manjedoura para o trono? O primeiro confronto que nós temos é o confronto da manjedoura. Jesus, Ele, Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, veio a este mundo em uma manjedoura. Simplicidade, humildade. A vida precisa ser pautada sobre estas perspectivas. O que nós vivemos, queridos, é uma busca desenfreada, constante, por conforto material, por luzes e coisas que destacam aos nossos olhos. E em vez de simplicidade, nós temos o oposto disso, né? A aparência, o orgulho, a ostentação. Como as pessoas gostam de ostentar. Existem algumas pessoas que compram carros cujo objetivo é apenas ostentar. Você vê aqui em Curitiba, Curitiba é uma cidade que tem pessoas com acesso a muitos carros assim de luxo. E de vez em quando passa um, eu falei, Neuza, está indo ali o nosso apartamento, né? Que é o preço de um apartamento, é o preço de uma casa. Às vezes é até muito mais do que isso. E nós sabemos que não precisa disso. Não precisa. Não precisa dessa ostentação. Quando Jesus se fez carne e foi colocado numa manjedoura, numa família simples, filho de um carpinteiro, também um carpinteiro, que se tornou por ofício e, consequentemente, aprendeu com José o ofício da carpintaria. Nós acabamos, queridos, nos confrontando com esse fato. Quantos de nós, quantas vezes nós estivemos preocupados com enriquecer, preocupados com ter as coisas, preocupados com acumular bens. Isso é contrário ao que nos diz a palavra. Por isso, nessa manhã eu estou refletindo e convidando a todos para buscarmos na palavra estes encontros, estes confortos, mas também esses confrontos. Outro confronto que nós encontramos diz respeito agora ao aspecto do trono. O trono, nos diz ali versículo 8, a respeito do Filho diz: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Quando nós pensamos em trono, nós pensamos num rei assentado sobre o trono. E faz parte do cenário, faz parte do conjunto, o cetro do rei. O cetro é símbolo de poder, é símbolo de autoridade, é símbolo de comando. E o cetro do trono de Deus é um cetro de justiça. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Somos confrontados com a justiça de Deus, que traz punição ao pecador e recompensa ao fiel. E na mesma medida, na mesma dose, de forma isonômica, Deus trata. Nós precisamos, queridos, lembrar e considerar algumas coisas. Eu já ouvi pessoas
pedindo que a justiça de Deus seja feita. E eu penso, meus irmãos, que nós temos que ter o temor e o tremor devido e necessário para orarmos pedindo justiça. Porque quando você pede justiça, a justiça vem sobre todos. E às vezes nós achamos que somos os certos, que nós não estamos errados. Mas a justiça de Deus vai revelar, inclusive, esta percepção, muitas vezes equivocada da nossa parte. Que eu também errei no processo. E a justiça de Deus vai se revelar. Irmãos, entende, irmãos, o que eu quero dizer? Quando eu peço justiça, eu estou dizendo para Deus: Senhor, faz o que precisa ser feito, inclusive com a minha vida, só que nem sempre nós temos a compreensão disto. Geralmente nós estamos dizendo, geralmente quando alguém fala assim, que a justiça de Deus venha, que Deus faça a justiça, nós estamos com uma expectativa de uma outra palavra, que é vingança. Vingança não é justiça. Vingança é uma punição a alguém, e geralmente numa dose maior do que aquilo que de fato aconteceu. E a pessoa espera sair isenta do processo. Na verdade, ela só está querendo vingança para aquilo que de alguma forma ela se sentiu prejudicada. Então, o confronto, meus irmãos, tem a ver com essa percepção da justiça de Deus. E a justiça de Deus, ela traz confronto, porque ela traz purificação, ela traz equidade, ela traz equilíbrio, ela age promovendo a correção de todas as distorções. E nesse processo de correção das distorções, os confrontos são necessários. Mas nós geralmente não estamos dispostos a ser confrontados. Particularmente, queridos, não diferente provavelmente de todos aqui, ou da maioria, quando confrontado, às vezes a gente reclama, a gente tenta racionalizar. Mas, Senhor, não é bem assim, aquela coisa toda. E é importante nós termos um coração humilde. Então vejam que as coisas acabam se entrelaçando. A humildade de Jesus, ela serve-nos como exemplo, não apenas para as questões de simplicidade visíveis, aparentes, mas internas. Jesus, ele vem instaurar um reino que não é deste mundo. O reino deste mundo é cheio de pompa, de glória, de glamour, que as pessoas desejam. O reino de Deus é um reino de bondade, amabilidade, benignidade. O reino de Deus é algo sem pecado, sem mácula, sem mancha. Amaste a justiça, odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros, fazendo aqui menção aos textos bíblicos que se aplicam a Jesus como Messias. Diz ainda: no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos, eles perecerão. Verso 11, irmãos, eles perecerão. Isso não significa que nós devemos colaborar para a degradação do mundo, mas significa que sim, o mundo irá perecer. Mas tu permaneces, todos eles envelhecerão como veste, como manto tu os enrolarás e como roupas serão igualmente mudados. É apenas uma linguagem que a Bíblia usa para mostrar que tudo aquilo maravilhoso e lindo que nós temos acesso e que nós achamos permanente, indestrutível, a linguagem bíblica é que toda essa natureza, todas essas coisas lindas, maravilhosas que nós vemos, que nós lemos, que a ciência cada vez descobre um pedacinho a mais, partículas a mais desse universo que Deus criou, a Bíblia está dizendo que tudo isso
vai envelhecer como as vestes, que Deus vai enrolar isso como manto e como roupas serão mudadas. Ou seja, as roupas são passageiras, não é verdade? Você talvez tenha algumas roupas que você usa há muito tempo, mas quanto mais a gente usa, mais ela envelhece, mais ela se torna imprópria, até ao ponto de chegar a se tornar imprópria para o uso. Mesmo que ela seja destinada para uma outra pessoa, alguém vai usar aquilo e ele se tornará impróprio para uso. Deus é um Deus que permanece para todo sempre. Tu, porém, és o mesmo e os teus anos jamais terão fim. E aí nós somos, pela última abordagem que faço, confrontados com a realidade da eternidade. Confrontados com o fato de que nesta terra os nossos anos têm fim, mas em Jesus a nossa existência é para sempre. Não acaba. Não acaba. Hoje pela manhã, quando acordei, estava me preparando para estar com os irmãos aqui, eu estava pensando um pouco sobre essa questão do tempo, né? Anteontem, estávamos reunidos em família na véspera do Natal. Ontem, reunidos em família para mais uma celebração de Natal. E aí você começa a lembrar dos natais anteriores, né? E hoje já é um dia depois. E daqui uma semana a gente está falando do novo ano, é ano novo, novo ciclo, 2022 chegou. Significa, meu irmão, minha irmã, que você está ficando um ano mais velho, um dia mais velho, uma hora mais velho, um segundo mais velho. Desde que começou esse culto, você já está quase uma hora mais velho. A vida passa. Não tem como fugir disso. Não tem como, queridos. A gente, às vezes, vê algumas fotos, né? E hoje em dia, o celular, o smartphone, os aplicativos trazem recordações, não trazem aquelas fotos de 5 anos atrás, 10 anos atrás, né, de como foi, o que aconteceu. E aí você olha para aquela foto, Jesus amado, mas só faz 5 anos e já mudou tanta coisa. O nosso Deus não muda. Para Deus não tem esse processo. E nem para nós haverá mais, porque eu sou a ressurreição e a vida, disse Jesus. Aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que crer em mim, jamais morrerá. O nosso corpo irá morrer, mas nós continuamos vivos na presença do Senhor. Esse confronto com a eternidade provoca o que em sua vida? Eu penso, meus irmãos, que precisa, no mínimo, provocar em nós o desejo de viver melhor cada dia que o Senhor nos concede. E aqui eu poderia continuar falando sobre vários outros aspectos de viver melhor em termos de decisões que nós tomamos. O nosso temperamento, o nosso jeito de ser, define muitas coisas das quais nós fazemos e como nós desfrutamos. E às vezes eu fico olhando para algumas pessoas que elas têm uma facilidade ou construíram isso ao longo da vida, de parece não se abater tanto com as pressões que a vida traz. Eu conheço algumas pessoas, dentre elas, por exemplo, o pastor Amaro. Eu brinco, desde que meu pai faleceu, ele é o meu pai Amaro, pastor Amaro. Pastor Amaro lá da Igreja Batista Tatuquara, PIB do Tatuquara. Pastor Amaro, ele é calmo, tranquilo. Eu nunca vi aquele homem nervoso, irmãos. E olha que eu já tive em várias situações com ele, que ele poderia ficar nervoso com a situação. Um momento nós estávamos, ele era o presidente da associação, eu era o coordenador. Nós estávamos promovendo um evento,
E o evento, entre aspas, saiu do controle, porque nós fizemos todo um processo de inscrições e foram feitas 100 inscrições e vieram 170 pessoas. E eu era aí pelo menos uns 12 anos mais novo do que sou hoje, um pouco mais inquieto, um pouco mais nervoso, um pouco mais preocupado. E eu estava ali preocupado, meio tenso com a situação. Ele chegou para mim e disse assim: calma, fique tranquilo, não dê a impressão de que a gente está desorganizado. Vai dar tudo certo. Ele foi militar durante muito tempo, né? Então ele tinha essa postura também assim demonstra que está tudo em ordem. Vai ficar tudo bem. Irmãos, essas pessoas, elas, é claro, não estou dizendo que não tem as suas crises, não tem as suas dificuldades, mas o que eu estou dizendo é assim, a gente pode escolher sofrer menos. Neuza sabe o quanto eu lido com isso, porque às vezes eu poderia sofrer menos, né? Algumas coisas não acontecem do jeito que a gente queria, aquela coisa toda, eu sofro com essas coisas. Mas não precisamos sofrer. Esse é o ponto. E outra, que diferença faz? É por isso que Jesus diz, não andeis ansiosos quanto à vossa vida. Não vai fazer diferença nenhuma, pelo contrário. Você não vai aumentar os dias da sua vida, você não vai fazer com que ela fique melhor. Na verdade, ela piora. Então, meus queridos, vamos começar 2022 mais tranquilos, descansando mais no Senhor, aguardando com paciência, não é assim que diz a palavra? Esperei com paciência no Senhor e Ele... Ele se inclinou para mim. Esperei com paciência no Senhor. Mas nós não podemos, e por fim eu digo aqui, que a partir destes encontros, confortos e confrontos, nós precisamos também nos posicionarmos para adorarmos ao Senhor e fazermos a sua vontade. E continuarmos a partir desse momento, desse instante, melhores do que antes e buscando melhorar amanhã do que foi hoje. Vamos adorar ao Senhor. Há uma canção que nos leva a uma reflexão de adoração, de louvor. O texto que nós lemos revela a respeito da forma como Deus fala, né? Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Os profetas, principalmente, tinham a missão de confrontar, não de confortar, mas de confrontar o povo que estava em pecado, o povo que estava se desviando da palavra, o povo que precisava voltar aos caminhos do Senhor. Da mesma maneira, a mensagem do Evangelho, ela também gera confronto para o fato de que nós precisamos nos submeter àquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que é superior aos anjos, a Moisés, a tudo e a todos. O próprio Deus se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele é o início, Ele é o fim, Ele é o alfa, Ele é o ômega. Vamos adorá-lo? Convido você a colocar-se de pé. Vamos adorar ao Senhor com essa canção, em nome de Jesus. Aleluia.
e o ômega, início e o fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Aleluia. Não há outro nome. Glória. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céus. És o alfa e o ômega, início e o fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o alfa e o ômega, início e o fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Aleluia, Senhor, glória a teu nome. Início e o fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e o ômega, início e o fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e o ômega, início e o fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e o ômega, início e o fim, tudo pra mim, tudo pra mim. És o alfa e o ômega, início e o fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o alfa e o ômega, início e o fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Nós temos encontros, confortos e confrontos, tanto na manjedoura quanto no trono. E eu quero desafiar você a sair daqui edificado, abençoado, com a sua fé fortalecida, agradecido porque Jesus se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E Ele reina e o seu cetro é cetro de justiça, que promove a justiça, e que nós sejamos, também conforme nos diz as bem-aventuranças, servos para a justiça. Bem-aventurados os pacificadores, que nós possamos adorar o Senhor e promover sempre a verdade, a palavra de Deus, a justiça em todo lugar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus,
porque nós encontramos, ó Deus, na Tua palavra, na mensagem, ó Deus, da manjedoura e do trono, encontros, ó Deus, o encontro do Senhor vindo ao ser humano. O Senhor se manifestando, esvaziando-se a si mesmo. O Senhor trazendo, Deus, conforto ao nosso coração, por ser quem Tu és, mas ao mesmo tempo também confronto para que possamos viver como servos da justiça, servos do Senhor. Pai, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor abençoe a Tua igreja, o Teu povo, que nesta hora, neste momento, nesta manhã, neste dia, possamos no Senhor, ó Deus, ser renovados em nossa fé, alimentados, ó Deus, pelo poder, ó Deus, das Escrituras, edificados, e possamos nos apresentar também para fazer a Tua vontade em todo o tempo. Pai, nós pedimos que o Senhor conduza a Tua igreja, nos conduza, Deus, em todo momento, em todas as circunstâncias e situações. Que no dia de hoje, ó Pai, nós possamos glorificar o Senhor na forma como nós vivemos. Eu peço a Tua bênção sobre cada família, sobre cada vida, sobre cada irmão, cada irmã, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.